Por toda a história da humanidade, uma única pergunta ecoa na mente de bilhões de pessoas: o que acontece quando eu morrer? E se eu te dissesse que a morte nunca existiu? E mais, que o nascimento também nunca existiu? Tudo o que você acredita ser sua história, seu corpo, seu nome, suas memórias, seus medos, suas conquistas, não passam de ondas temporárias no vasto oceano da consciência. Por trás dos seus olhos, existe algo que nunca nasceu, nunca envelheceu e jamais poderá morrer. Você não é este corpo, você não é sua mente, você não é seus pensamentos nem suas emoções. Você é aquele que testemunha tudo isso. A vida que você acha que está vivendo não está acontecendo fora de você. Ela está acontecendo através de você. Seus olhos não são janelas que olham para um mundo externo. São projetores. E o mundo que você vê é a imagem projetada pela sua consciência. Tudo aquilo que você chama de realidade é simplesmente a interpretação sensorial de frequências vibracionais que sua mente decodifica. O corpo não é algo que você possui. O corpo é algo que você experiencia. E ele é temporário, assim como o sono, assim como os sonhos. Você já percebeu que, quando está sonhando, o sonho parece absolutamente real? Você vê pessoas, lugares, objetos. Você sente medo, alegria, amor, dor, mas quando acorda, percebe que tudo aquilo era apenas uma construção da sua mente. Agora, preste muita atenção. A vida que você chama de real é apenas um sonho um pouco mais consistente, mas ainda assim, um sonho. O universo físico não é sólido. Átomos são 99,9% espaço vazio. E mesmo as partículas que formam esse espaço não são matéria. São vibrações de campos de energia colapsados pela sua própria consciência. O famoso físico Niels Bohr já dizia: aqueles que não ficam chocados com a física quântica é porque não entenderam nada. A ilusão da separação, da matéria, da morte, é a maior hipnose coletiva da humanidade. Você não é o personagem que vive dentro do filme. Você é a tela onde o filme inteiro é projetado. Quando o personagem morre, a tela permanece, intocável. E aqui está a verdade que poucos estão preparados para ouvir. Você nunca esteve dentro do corpo. O corpo está dentro de você. Sua consciência não está localizada no tempo nem no espaço. Ela não nasceu no dia em que seu corpo nasceu. E não morrerá no dia em que seu corpo se dissolver. A morte é apenas o apagar de um cenário. Mas a consciência que percebe esse cenário permanece. Imagine uma lâmpada que projeta luz em uma parede. Se você apagar a parede, a luz deixa de ser projetada, mas a lâmpada ainda está acesa. A consciência é a lâmpada. O corpo, o mundo, a realidade física são apenas as paredes onde essa luz se manifesta por um tempo. O medo da morte surge porque você acreditou que é a imagem e não a luz, que é o reflexo e não a fonte. Mas nesse exato instante, se você simplesmente fechar os olhos e perceber aquele que está consciente do corpo, você encontrará algo que nunca mudou. Pense, sua aparência mudou desde que você nasceu. Seu corpo mudou. Seus pensamentos mudaram. Suas emoções mudaram. Mas há algo, um ponto silencioso, uma presença que percebe tudo isso, e isso nunca mudou. Esse é o seu verdadeiro eu, intocável, infinito, imortal. A morte só pode acontecer para aquilo que nasceu. E aquilo que nasceu são apenas formas temporárias. Não são quem você é. Você não é o corpo, não é a mente, não é a história. Você é aquele que observa tudo isso. E quando o corpo desaparece, o observador permanece. O espaço silencioso da consciência pura, onde não existe tempo, não existe espaço, não existe separação, apenas presença. E aqui está a ironia cósmica. O medo da morte só existe porque você esqueceu quem você realmente é. O universo inteiro é um teatro e você não é o ator. Você é o palco onde todas as peças são encenadas. Quando você percebe isso,
o medo evapora, a ansiedade some, o apego desaparece, porque você compreende que nada real pode ser perdido e que tudo aquilo que pode ser perdido nunca foi real. O amor, a paz, a alegria, a presença são a sua verdadeira natureza. A vida não é uma jornada que começa no nascimento e termina na morte. A vida é a própria consciência se experienciando de infinitas formas, sem começo, sem fim, sem limite. E quando você acorda desse sonho, quando percebe que nunca nasceu e nunca morrerá, a única coisa que resta é o riso da liberdade, o riso da consciência infinita, brincando de ser humana, por um breve momento. E então, você entende. Você é o universo se olhando no espelho.